Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Automação e Indústria 4.0. Eu sou a Ingrid Targas e hoje vamos conversar sobre competitividade na indústria brasileira. O nosso convidado é o Fernando Aguirre de Oliveira Júnior, que é conselheiro consultivo especialista em decisões complexas de empresas industriais. Fernando, muito obrigada por aceitar o meu convite. Por favor, se apresenta para a gente. Muito obrigado, Ingrid. É um prazer estar com você, né? Esse trabalho maravilhoso que você faz em prol da indústria. E eu sou um apaixonado pela indústria, sempre fui. E nos últimos 3 anos a gente está nessa empreitada da Fractal Ventures, que é uma empresa que nós criamos realmente para ajudar a indústria no Brasil, né? Eu venho de uma carreira de consultoria de muitos anos, onde trabalhei com indústria, mas trabalhei também em outros segmentos. E, vamos dizer, depois de uma certa idade, algo que a gente não espera, meu pai, que ainda é ativo, aliás, hoje é aniversário dele, hoje estamos gravando 11 de maio, fazendo 80 anos, e com essa empresa, né, teve a carreira toda na indústria e a gente decidiu de 3 anos para cá trabalhar juntos. Então, é um pouco o que a gente está fazendo, tentando dar a nossa contribuição. Joia. Fernando, você passou para mim, né? Compartilhou comigo, a gente bateu um papo também antes da gente fazer essa gravação. Você, né, tem toda a sua trajetória lá desde da KPMG, né, até agora na Fractal Ventures. O que você viu, né, na indústria que as grandes consultorias não estavam conseguindo resolver de problemas, assim? Não, perfeito. A indústria, ela é física, e quando a gente fala de transformação digital, e agora, né, mais recentemente se fala muito de IA, sempre se falou de empresas leves em ativos, e eu comecei a pensar, falei, puxa vida, mas a indústria de fabricação, ela é física, ela não tem como ser leve em ativos. É lógico que você pode separar o que é operação do que é modelo de negócio, mas eu falei, puxa vida, como é que a gente ajuda a indústria brasileira, que é tão sofrida nos últimos anos, né? A gente observa a indústria diminuindo de tamanho, acho que hoje está por volta de 10, 11% do PIB, quer dizer, um número que cai ano a ano. Como é que a gente ajuda o Brasil a voltar a ser pujante, ou, vamos colocar entre aspas, pujante o tanto quanto possível na indústria, porque um país sem tecnologia, né, ele vira um país de subsistência, né, e o Brasil, tão rico em matérias-primas, exporta matéria-prima, importa tecnologia, quer dizer, isso acaba prejudicando o país. Então, indo à sua pergunta, as empresas de consultoria discutiam muito sobre tecnologia na indústria, mas não tinham o conhecimento da engenharia. E meu pai, sendo um engenheiro, vamos dizer, autodidata e trabalhando há 60 anos no chão de fábrica, a gente, numa conversa muito despretensiosa, quando a gente estava discutindo Indústria 4.0, ele falou, puxa vida, o Brasil não está pronto para isso, o Brasil carece de coisas muito básicas na indústria, né? Então, quando você fala de fábricas de baixa produtividade, de baixa automação, isso vem muito antes da indústria 4.0. Então, como é que você vai ajudar a indústria de uma forma ampla se você não tem esse conhecimento ou a capacidade dos meios de produção e da engenharia? E foi aí que a gente decidiu juntar os conhecimentos, né, juntando conhecimento de engenharia, de tecnologia, de consultoria, para realmente fazer um atendimento completo para a indústria e sem também os modismos, né, Ingrid? É lógico, a gente é totalmente favorável à tecnologia, à indústria 4.0, mas se a gente fica focado apenas nisso, e apenas também entre aspas, a gente está olhando as indústrias mais avançadas e deixando de olhar um universo enorme de empresas que tem muito mais dificuldade, né? Lógico, a gente atende empresas de todos os portes e níveis de maturidade, mas principalmente aquele que quer mudar o seu status, né? Aquele que quer crescer, aquele que precisa, enxerga e sabe que precisa trabalhar diferente. Então esse
é o nosso foco, não importa se é uma multinacional, uma empresa familiar, né? E foi essa a oportunidade que a gente viu, porque se você olha por aí, é como se fossem várias empresas separadas, só que na Fractals isso é na mesma empresa. Entendi. O que a Fractals faz na prática? Vamos lá. O nosso propósito, o nosso foco é deixar a indústria atrativa para os seus clientes. Ou seja, uma fábrica tinindo, uma fábrica muito capaz e produtiva com produtos e serviços que os clientes queiram comprar. Então, se a gente olhar bem de cima, a gente trabalha qualquer indústria para voltar a deixá-la atrativa para os seus clientes. E por quê? E o que está por trás disso, né, Ingrid? Para poder te responder. Tem gente que tem produtos em fase de obsolescência. A gente tem fábricas obsoletas e, portanto, que não conseguem competir, ou seja, o custo do produto leva ele a um preço no mercado que os clientes não compram porque ele é muito caro. Ou mesmo a indústria está operando num mercado totalmente comoditizado e precisa realmente mudar totalmente o foco. Então isso parte da gente olhar primeiramente o mercado que ele está inserido, a fábrica e a qualidade da fábrica, que é o coração da indústria, e a partir dessa visão traçar uma evolução que pode mexer no portfólio, pode mexer no negócio ou pode só mexer na fábrica. E para a gente fazer isso, a gente precisa conhecer, né? A gente precisa... Porque a nossa proposta não é só realmente recomendar ou fazer apresentações. Nós somos uma empresa que consegue implantar as coisas, né? A gente conhece muito o chão de fábrica, a gente monta fábricas, desmonta fábricas, automatiza fábricas, gera informações relevantes, implanta a indústria 4.0, né? E muda o modelo de negócio. Então, assim, a gente faz bastante coisa, mas a gente não é um faz tudo. Entendi. Esse é um cuidado que a gente tem, Ingrid, né, para não ser confundido dessa forma. A gente não faz tudo. O nosso foco é muito claro de olhar o perfil de competitividade e como colocar num patamar diferenciado, né? Ainda que, olha só o que eu vou dizer, ainda que isso exija desindustrializar aquela indústria, ou seja, fechar a fábrica. Olha que coisa perigosa que eu estou dizendo. Mas tem clientes em que isso é necessário. E a gente não tem receio de dizer isso e levar o cliente para um outro modelo. O Brasil tem um parque industrial ainda muito antigo, né? São muitas oportunidades quando a gente pensa em sensorização, né? Em dar esses primeiros passos na indústria 4.0. Isso é super, acho que é o caminho. Mas a indústria, assim, aquela empresa, né, específica que está precisando, está buscando, precisa enxergar isso não como o fim, mas como um meio para aquele, né, para ele melhorar, não só para falar, eu tenho a IA, tenho, sei lá, 4.0 aqui, e às vezes nem não está tirando, né, o proveito que poderia tirar, por exemplo, no investimento que foi feito para chegar nesse ponto, né? Se eu puder comentar, realmente a gente vê muitos fornecedores de tecnologia, e obviamente quem fornece tecnologia vende tecnologia, mas muitas vezes falta o compromisso de resultado. Eu diria que a Fractals é uma empresa que tem o compromisso de resultado com o cliente. A gente recusa, Ingrid, muitos pedidos, às vezes de indústria 4.0 ou de determinados projetos, porque não levam a empresa a lugar nenhum. Então, e acho que isso exige um pouco de coragem e de verdade, né? E, de novo, aqui não somos melhores do que ninguém, a questão não é essa. A gente vê muita iniciativa de 4.0 em muitas empresas que não sai da POC, que é a prova de conceito, né? Faz-se a POC e da POC não se evolui, por inúmeras razões, né? A gente gosta de simplificar e estudando muito, né? A gente simplifica isso numa palavra que é a incoerência, ou a falta de coerência, que engloba questões de cultura, engloba questões de governança, né? Mas que empresa não tem as suas idiosincrasias e incoerências? Não é Sim. só a indústria, né? Sem dúvida. Mas quando a gente traduz isso na indústria, a gente observa, né, uma disparidade muitas vezes, né, em que o pessoal de tecnologia está fazendo a prova de conceito, mas falta
faltam ferramentas e muitas vezes materiais básicos, por exemplo, para reduzir nível de quebra dentro da fábrica. Então, olha só, mundos que não se conversam, né? A tecnologia que não fala com o pessoal de operações. Isso é muito comum, né? Então, a gente, numa outra forma de descrever a Fractals, nós somos uma empresa que faz essa ponte entre o velho e o novo, entre a operação e a engenharia e a tecnologia, porque são mundos, né? Se a gente olha a indústria, ninguém fala, é uma indústria startup. A gente só fala de startup de tecnologia, mas ninguém fala que uma indústria é uma startup, né? Então, como é que eu faço essa ponte entre um mundo, vou chamar antigo, né? Indústrias de 30, 40, 50 anos ou mais estabelecidas, e essa nova economia, esse novo mercado, porque um pouco adianta a gente pensar, né, Ingrid, que a indústria vai voltar a ser o que era, passado já foi. Sim. E existe muito saudosismo por parte dos empresários, das associações de classe, com uma visão, puxa vida, né, vamos reindustrializar e tal, mas não vai ser da forma que já foi, vai ser diferente. Sim, sim. Não é uma conversa o mundo não agradável. É mais o de 30 anos, 20, 30 anos atrás, né? O que se busca hoje são até outros pontos, então você pode trazer, né? A gente quer que a indústria cresça, mas não dá para olhar realmente só olhar para trás e falar, eu quero que seja igual ao que era 20 anos atrás. Pode ser que alguns mercados, algumas sim, mas falar que isso vai ser uma verdade para todo mundo, acho que não mais, né? Nós perdemos a corrida, né? Porque você sabe muito bem, e todos acho que nos assistem, que a indústria nasceu sob o conceito de escala, de ganho de escala. E a China, a Índia agora está crescendo muito, está tomando esse mercado de escala. O Brasil não é um país tão pequeno e também não é um país que tem uma escala global, né? E, portanto, a gente está no meio do caminho ali, que muita gente fala, né, o pior dos mundos. Mas o fato é esse, como nós perdemos essa corrida de escala, a gente precisa achar qual é o nosso talento, qual é o nosso caminho de industrialização, né? Achar, isso vai estar em nichos, né? E não em respostas absolutas. E pensar talvez em modelos, em reconstruir algumas cadeias. Nós estávamos discutindo alguns dias atrás um projeto, ele é bastante confidencial, mas é um projeto para reconstruir uma fábrica para o segmento automotivo novo, e a gente estava com o fornecedor de aço, com o sistemista, com montadora, conversando como é que a gente arquiteta esse negócio em conjunto, porque sozinho o risco é muito grande. Sim. Então, porque se a gente olhar a cadeia tradicional, existem margens entre o fornecedor e o seu cliente e margens escondidas. Se todo mundo abrir mão um pouquinho e desenhar um negócio, não sei se seria uma joint venture, mas pegando esse exemplo, desenhando em parceria, talvez pare de pé. E não digo por nacionalismo, é em prol de você levar também para o setor público, Ingrid, projetos bons. Nós temos muita conversa com entidades de fomento, inclusive o BNDES, e na verdade quando a gente leva pleitos, né, e a gente participa muito da ABIMAC também, e leva pleitos, o que volta é que, poxa, mas me traga o projeto. E os projetos que são levados muitas vezes são da visão tradicional. Sim. Né? Existe aquela queda de braço, né? Uma taxa de juros altíssima, e aqui é um grande parênteses, Ingrid, e todos que nos assistem. Lógico que o Brasil tem problemas estruturais, tem altas taxas de juros, falta uma política mais forte, nível federal, de subsídio à indústria. Tudo isso é verdadeiro. Agora, como é que a gente motiva um empresário a fazer no microcosmo dele a lição de casa e levar propostas diferenciadas que motivem as entidades de fomento também, né, para você conseguir financiar, né, quando necessário, novos empreendimentos. Então a Fractals ela tem essa visão, né? Nós somos ventures porque a gente fomenta, se necessário, esses novos empreendimentos, né? Agora, a grande maioria do empresariado não está pronto ou não tem ainda essa visão, porque mexe muito com o histórico.
né? Mexe muito com tudo que ele já construiu, né? É muito dolorido, né? Imagina alguém que está há 30, 40 anos, que fundou a sua empresa e você vê a dificuldade, né? E a mudança é muito difícil. E aí a gente tem o pilar da governança que eu comentei com você, né? Muitas vezes é mais fácil falar com o sucessor do fundador do que com o próprio fundador. Porque o sucessor estaria mais aberto, vamos dizer, a uma inovação, a uma indústria, vamos dizer, reconstruída. Sim. Pegando esse gancho, né? A Fractals afirma sempre que a indústria ela não é ineficiente, ela está pressionada. O que isso significa, assim, concretamente agora em 2026? Então, para nós, quando a gente falou aqui das tecnologias e produtividade, é lógico que tudo isso existe, problemas de produtividade e tal. Mas a gente vê muita gente investindo, né, e sem o resultado, que a gente comentou também. Então, quando você vê pressão de preço, a famosa mesa de compras, significa que o seu cliente, quando te pressiona, é porque ele está pressionado também. Sim. Então, como é que eu crio uma coerência diferente para sair dessa armadilha? Então, para mim, o problema de produtividade, a pressão de custo e tudo mais é consequência de um modelo esgotado. É fácil resolver? Lógico que não é fácil, né? Lógico que não é fácil. Mas como é que eu busco, então, clientes e diferenciais no meu produto ou serviço, que determinados clientes estejam dispostos a pagar? Então, eu entrego mais, ele paga mais, eu melhoro as minhas margens, eu gero fidelização e saio da guerra de preço. Isso exige cabeça pensante, exige coragem, é extremamente difícil, mas a armadilha que está a indústria da redução de custo e produtividade sem fim não é resposta. Sim. Né? Até porque não está chegando, né? Não está fechando essa não vai conta, fechar. Né? Né? E não vai fechar. Então, o que a gente prega, né? Fideliza os bons clientes, agregando serviço, né? Gerando diferencial. E lógico, né? Como eu falei, se você faz um produto que muitas vezes um competidor chinês, asiático, vende com 30% do preço, quer dizer, como é que você vai sobreviver? E não adianta a gente... Lógico que mudança que vai ser essa, né, para a gente chegar nesse patamar, né? A gente tem hoje, diga-se de passagem, muitos incentivos à importação, incentivos até nessa perspectiva que nós estamos falando exagerados, e que não motivam a indústria local a se reconstruir, porque o custo do Brasil é altíssimo, né? Agora, faz sentido o pleito junto ao governo? Lógico que faz, mas eu tenho que fazer a lição de casa. Se a gente olha algumas indústrias, eu não sei se convém aqui citar nomes ou não, né? Mas muitas indústrias que hoje brasileiras se sobressaem foram buscar mercados internacionais, entraram em mercados tecnológicos, agregam serviços para os clientes, foram atrás de mercados internacionais. Então, assim, não sei se estão bem porque têm visão ou se têm visão porque estão bem. Né? O efeito Tostines a gente não sabe. Mas tem gente que faz a lição de casa. Então, é isso que eu quero dizer. Não adianta a gente ficar cortando o custo, Ingrid, e nessa espiral da briga de preço, porque, na nossa opinião, não é isso que vai desatar o nó. Quais são os principais fatores, né, que você vê para essa erosão da competitividade que a gente vê no chão de fábrica hoje? Porque tem alguns que, assim, custo oculto, parada não programada, um capex reativo, né? Mas por que isso é tão comum, né? E quais outros fatores que você, né, enxerga como que estão acabando realmente com a competitividade? Sim. Quando a gente olha a indústria de dono, enquanto o dono está olhando o negócio, está ali, né? Talvez o fundador conhece muito da fábrica, não quer dizer que ele consiga resolver, mas ele gerencia do jeito dele. Quando a gente tem um distanciamento de quem manda ou de quem fundou a empresa, ou mesmo numa multinacional, né? E aqui, de novo, as empresas grandes, a grande maioria
tem esse problema também, que é essa desconexão. Eu trabalho também de forma pro bono, como conselheiro industrial e também como um facilitador de discussão de conselheiros de administração para a indústria através do IBGC. E a gente observa, né, que quem está no conselho ou quem está assessorando uma indústria não necessariamente tem uma boa experiência de chão de fábrica ou do que é uma realidade numa fábrica. Entendi. Então quem está ali pisando na graxa, sujando as mãos, às vezes num ambiente muito hostil e ambientes assim sujos, né, de alta periculosidade, Ingrid, são muitas vezes, não importa se a empresa é multinacional ou empresa pequena, acontece em todos os lugares. E hoje é muito difícil você conseguir motivar esse pessoal. Então, existe um pessoal apático, essa é a minha leitura, eu tenho uma leitura, eu tento atrelar sempre, eu tenho uma visão muito humana da coisa. Eu acho que existe uma apatia de quem está na fábrica, e mesmo os líderes, um diretor industrial, como motivar aquele pessoal que trabalha, né, às vezes num ambiente não necessariamente adequado, com processos repetitivos, para garantir, vamos dizer, que não existam essas paradas, essa queda de produtividade, né? Que hoje o funcionário, vamos dizer, bem intencionado, ele faz as pequenas compensações das falhas de processo e tecnologia. E quando essas compensações não acontecem, né, você tem os problemas. E também não dá para viver de compensação. Sim. Então existe uma série de imperfeições. Qualquer sistema, qualquer engrenagem tem as suas imperfeições. E isso fica latente dentro da fábrica. É o que a gente chama, né, quando eu falei da coerência, eu tenho essa falta de coerência dentro da operação, mas tenho também a falta de coerência muitas vezes entre o que se discute no conselho ou no board da empresa com o que está acontecendo na operação. Porque o pessoal olha número, ele não olha o OE necessariamente, ele não sabe se a manutenção está muito corretiva ou não. Quebrou, conserta. Essa é a cabeça de manutenção. E muitas vezes a gente vê quem tenta mudar isso não tem apoio dentro de uma empresa, se não é a pessoa que decide efetivamente. Sim. Então, assim, eu acho que tem um problema estrutural muito grande. A gente falou aqui, estamos falando agora da porta para dentro, né? Isso. Falamos já um pouco de Brasil, mas da porta para dentro tem um problema também estrutural muito grande, que é um nó difícil de desatar, né? Eu vejo aqui, exemplo, meu filho, por exemplo, que o ano passado teve a época de vestibular, e ele não quis fazer engenharia, ele quis fazer economia, porque ele quer trabalhar na Faria Lima. Então o jovem recebe uma narrativa ruim da indústria e não quer ir para a indústria. Sim. Os profissionais experientes, como meu pai e vários outros, estão acabando, estão se aposentando. Então, a indústria 4.0 passa a ser necessária até para substituir essa mão de obra que deixa de existir, de certa forma. Sim. Né? Agora, vamos pegar o lado econômico, Ingrid. Modelo de ganho de escala. Né? Você tem o dono, o empresário ganhando muito e os funcionários têm que ganhar menos. Lógico, toda empresa precisa fazer lucro, mas essa distribuição não é hoje o que a juventude quer. E eu vou dar um exemplo para você, também sem citar nomes. Nós estivemos num evento aí alguns meses atrás, um evento de aniversário de uma empresa industrial, que nós fomos convidados. E para mim aquilo foi simbólico. Um dos primeiros funcionários da casa foi chamado para uma homenagem. E era um senhor já com uma certa idade, a empresa estava fazendo aí 30 anos, 35 anos. Ele não tinha os 2 dentes da frente. Então, assim, né? Quando a gente olha e você vê uma pessoa muito simples, eu acho que até meu comentário pode não ter nenhuma relação, mas o que vem na cabeça da gente, fala, poxa vida, tantos anos de dedicação. Então, hoje, se a gente olha os jovens, e não importa a classe social, ele não quer isso para a vida dele.
A própria indústria 4.0 não está funcionando como aquele chamariz para o jovem na indústria como era esperado, né? Isso acabou meio que ricocheteou e foi parar no TI, no computador, mas lá no chão de fábrica, a gente mesmo, né, com sensorização, com várias coisas que você pode aplicar, né, pensando na tecnologia, isso não gerou aquela comoção, não é comoção, acho que é aquela... Uma motivação, né? Isso, não está atraindo, né, como se imaginou que iria se acontecer, porque a gente está vendo esse declínio, né, da busca por trabalhos e a gente está falando de indústria aqui, mas se você pensar, a construção civil não é muito diferente, né? Que a construção civil emprega muito porque a pessoa precisa fazer alguma coisa, mas também é um trabalho pesado, também é um ambiente pouco chamativo, né? Assim, motivador para se trabalhar. Exatamente, eu acho que você qualificou muito bem e a narrativa da indústria ainda não achou a mão, mas aí eu sou muito crítico das consultorias, empresas de tecnologia, talvez façam um desserviço porque a indústria 4.0 não migrou ainda realmente para o pessoal de operações o quanto precisa. E lógico que eles também têm culpa no cartório, vamos falar dessa forma, né? Mas à medida que a tecnologia e operações não se entendem, esse negócio não vai dar certo. Vou dar um outro exemplo para você. Uma grande multinacional, foi mais ou menos também algum final do ano, nos contatou pedindo, nos ligou o responsável de TI para soluções de fábrica, pedindo ideias de como ele fazer uma prova de conceito, um piloto de IA dentro da fábrica. Eu falei, poxa, você vem perguntar para mim, você que está aí? Ele falou, vocês têm experiência. Eu falei, por que você não pergunta para o teu pessoal de fábrica? Ele falou, porque eles também não sabem responder. Então, olha só, ele tem um budget e não consegue gastar. Eu diria assim, dentro do que nós estamos falando, que tem uma boa profundidade, né, Ingrid? Eu acho que, de novo, esse nó é muito difícil de desatar. A gente criou essa empresa para ajudar a desatar esse nó. Eu acho que não é muito fácil, a gente não é muito normal, porque é difícil fazer esse trampolim, né? Mas ele é necessário ou a indústria não vai... E muito do que a gente está falando aqui também acontece em nível global, né? A gente vê aí uma redução de atividade industrial na Europa, né? Vários nos Estados Unidos. Então, algumas coisas são globais, algumas coisas são locais. Agora, o efeito e o comportamento humano é algo que a gente foi estudar para tentar realmente ir com a profundidade correta de entender as resistências e o porquê de determinados comportamentos, né? E por que as coisas não andam. Então, para mim, isso passa muito longe da tecnologia. Sim. E tudo isso afeta a competitividade que a gente estava falando, né? Realmente você tem uma verba e não entende aonde, ou o que, ou como você pode gastar, e tudo bem, pelo menos a pessoa está procurando alguém que na visão dele vai ajudar, mas é difícil, né? Que você internamente não tem ninguém viu nada, foi numa feira ver algum lançamento, um maquinário novo, uma maneira nova de fazer as coisas. A indústria 4.0 no início ficou muito marcado assim para a indústria de manufatura, né? Muitas máquinas com possibilidade de você fazer sem tanto processos, né? Sem pessoas ali envolvidas, né? Que você tem as grandes máquinas, vira tal, desossa, sai, empacota, não sei o que, faz tudo o que tem que fazer. Você sabe que nesse ponto, Ingrid, eu tenho uma tese, quase ninguém fala, né? Fala-se de indústria 4.0, um foco na eficiência. Aliás, vamos separar, né? Produtividade, para mim, é uma máquina consegue cortar tantas chapas por hora. Não adianta falar de 4.0 se esse número é muito baixo. Imagina uma máquina totalmente obsoleta. Sim. Né? Ela não vai mudar, você não vai conseguir melhorar grandes coisas desse número, nada que se ponha ali não vai fazer mágica, né? Então a gente tem o básico que é a produtividade, depois já tem a eficiência operacional que a indústria 4.0 pode trazer. Mas além disso, eu acho que esses são ainda números, falando de 4.0 apenas, produtividade o Brasil precisa e muito. O maior dinheiro está na geração de receita.
A partir do momento que você bota 4.0, por que você não oferece um modelo como serviço, que todo mundo conhece como as a service, para o seu cliente, e aqui quando eu estou falando principalmente do B2B? Por que ao invés de vender máquina de corte de chapa para ele, por que você não vai lá e corta para ele? Faz o serviço completo. Então, existem inúmeras oportunidades, porque se a gente parar para pensar que a indústria tem problemas de mão de obra, aquele que tiver um pouco mais de visão, cria uma receita nova, fazendo uma integração com o seu cliente. Para mim, o maior dinheiro está aí. E ninguém fala disso. Quase ninguém fala disso. Se você olha de novo, vou falar um nome aqui, uma grande querida do Brasil, a WEG, por exemplo. A Embraer, né, todo mundo conhece, né, líder de mercado, mas você tem algumas empresas que criaram negócios tecnológicos e de serviço para levar isso à frente, né, viraram unidades de negócio novas. Aí está o grande dinheiro. Eu não tenho dúvida, porque você está gerando riqueza quando você entra dentro da fábrica do seu cliente, por exemplo, e resolve um problema de processo que você sabe que ele tem. E agrega valor, né, lá no produto dele no final, no processo dele como um todo. Não é fácil, tem riscos, tem clientes bons para fazer e tem clientes péssimos para fazer. Não é para todo mundo. Sim. Então, assim, a gente acostumou a trabalhar de forma ruim, a gente acostumou a ser briguento, a sofrer humilhação na mesa de compras. Pô, dá para trabalhar melhor. Dá para trabalhar feliz, eu acho que dá para construir uma forma nova. A gente acostumou com coisa ruim e não sabe o que é coisa boa. A gente leva isso. Sair desse modus operandi, né? É o que a gente leva para os nossos clientes. Pô, vamos falar de fazer coisa boa, cliente bacana. Então, assim, é muito do psique também, né? De você virar a chave e começar a entender. Agora, muda tudo, né? Porque se eu tinha 1.000 clientes, talvez os bons vão ser 5% deles. Mas, e daí? Se eu tiver 50 de 1.000 fidelizados com alta margem, tá maravilhoso. Então, exige um pouco de coragem. Eu acho que isso que a gente está falando é inovação, que a tecnologia é um meio, né, Ingrid? Então, a 4.0, eu não consigo entregar um bom serviço se eu não tiver bons contratos, bons níveis de serviço, coleta de dados através dos sensores, que eu vou ali analisar, criar os indicadores, né? Que o cliente e o fornecedor vão ver esses indicadores, que eu posso ter até contratos de remuneração variável, por atingimento de produtividade, por evitar quebras e falhas, etc, etc, etc. Então, se a indústria está tão ruim, de forma geral, como a gente falou, né? E aqui vamos tomar cuidado e botar muito dentro desse contexto, né? Porque senão quem nos ouve pode interpretar da maneira errada. Mas quando você tem essas deficiências, olha quanta oportunidade para resolver. Olha quanta perda de dinheiro escondido tem dentro de uma fábrica. Sim. Como é que a gente captura isso? E justamente, né, esse dinheiro, né, que a gente, a hora que o caixa, né, aperta, a gente volta lá falando, né, quando a gente começou a nossa conversa, que o preço ele acaba virando uma estratégia, né? Exato. E como que a gente sai desse ciclo, né? Eu acho que um gancho bom, eu queria que você até falasse um pouco mais, é justamente esse caminho aí, né, de ter um produto que a gente vende pelo menor preço, indo para um serviço que você tem um desempenho, que te abre vários custos que você não estava vendo, né, te abre essas possibilidades e te ajuda a quebrar, eu acho, né, desse ciclo aí de só preço. Pois e eu queria que você falasse também de um caso concreto, né, de alguma empresa que você acompanhou, que fez essa transição aí de sucesso, que você possa compartilhar com a gente. Claro. O que acontece? Eu acredito muito do que a gente tem visto, que a indústria entrega mais do que aquilo que ela consegue receber ou monetizar. O cliente é mal acostumado, é normal, a gente acaba entregando, dá suporte. Lógico que os produtos têm garantias. Se eu estou falando de máquinas e equipamentos, se eu estou falando de ferramenta, tem um tempo de vida, né? Então o cliente espera essa qualidade. A qualidade não se negocia, né? Qualidade também virou uma commodity. A questão é, esses serviços que você faz, né, ou esse atendimento,
você começar a mostrar o valor dele e começar se comprometendo com algum resultado. A gente teve um cliente que nós fomos contratados, na verdade, para ser ali uma terceira via, um fiel da balança, mas foi interessante porque ele vende ferramentas e ele tem contratos de custo por peça. Então, o cliente paga com base, quanto menor o custo por peça, mais o cliente de ferramentas ganha, né? E ele não ganha por ferramenta, ele oferece um nível de serviço. Então, mas é uma curva de aprendizado. Então, o ideal e como começar a fazer, Ingrid, é achar aquele cliente que você confia, que você tem um excelente relacionamento e abrir uma conversa dessa para fazer um experimento que você pode ou não, mas normalmente você deveria usar 4.0 para ter uma medição, vamos dizer, mais precisa. Sim. E dividir os números com esse cliente, né? Ele dividindo os custos dele, você dividindo com ele também os seus números, para juntos você acharem onde está esse número escondido, para os dois ganharem, porque fica cada um protegendo, vamos dizer, o seu lado. E se os dois ganharem, podem dividir esse ganho. Sim. Então, exige uma confiança, exige uma ruptura, vamos dizer, dos vícios e tal, e não é falando na mesa de compras, aqui com todo respeito ao comprador, mas a mesa de compras ela já vem direcionada de um modus operandi que a governança determina, vai lá e negocia a cota 3 e tal. Aqui eu estou falando de você, quando um cliente que você consegue conversar no nível adequado e realmente mostrar e mensurar o valor que você entrega. E a partir daí é justo você ganhar mais quando você entrega mais valor. Sim. Uma outra forma de fazer isso é criar pacotes de serviço. Então, imagina, e a gente tem orientado nossos clientes assim, um pacote bronze, prata, ouro e diamante. Sendo que ele vende o equipamento básico, ele pode vender com um nível de serviço mais simples, ele pode vender com um pacote no prata que vem 2 preventivas ou X preventivas embutidas. Um pouco melhor. Uhum. Até chegar ao diamante, que é o seguinte, olha, é igual o hotel 5 estrelas, né? Tudo incluso, inclusive peças sobressalentes, consumíveis, atendimento, premium. O cliente paga um valor mais alto fixo, mas também eu dou a ele uma garantia de que ele não vai parar de operar, né? Que ele não vai parar de operar. De operação, porque é isso que lá no final do dia acontece. Parei 1 hora, 40 minutos, parei um dia, parei 8 horas. Qual que é o impacto disso? É enorme. Isso, e aí olha que coisa interessante, porque isso envolve, primeiro, o pré-vendas é diferente. Então, se eu estou falando de uma venda de máquina, o vendedor que vende da forma tradicional, ele teria que olhar, perguntar para o cliente, pedir mais informações sobre custo, entender a criticidade do processo do cliente, que muitas vezes o vendedor tradicional não está habituado a fazer. Alonga o ciclo de venda. E aí a gente vê as áreas comerciais da indústria falando, poxa, Fernando, mas isso alonga o ciclo de venda. Então a questão é, bacana, alonga, eu concordo. Vamos olhar o perfil de cada cliente. Se o risco é você não vender nada, talvez valha a pena você alongar o ciclo de venda. Ou e com a possibilidade de vender, né? Do outro lado, enxergar aquele valor, aquele que eu vou pagar um pouco mais agora, mas quando eu comparo isso com 5 horas da minha fábrica parada, eu paguei um mês inteiro desse serviço diamante aí, né? Ouro que seja. Então, a hora que você realmente põe isso na balança, mas tem que ter o número ali para ficar claro, né? Para os dois lados, o que é isso. Isso, exatamente. Eu faço um paralelo com o pré-vendas das empresas de tecnologia, né? A gente olha as empresas de software, tem uma área de pré-vendas. A indústria não tem a área de pré-vendas. Então, a gente fala assim, cria uma área de pré-vendas. Que no vai fundo, justamente juntar esses dados, coletar antes de fazer a proposta ali, né? E dá trabalho. Sim. Que dá trabalho, é diferente. É o que mais dá trabalho. É o que mais dá trabalho. Isso e o serviço, né? Então. E o serviço. Então, na verdade, o pré e o pós-vendas são muito parecidos, né? Se você pensar em termos de expertise, porque a diferença é que tem um contrato no meio, mas o pós-venda vai ter que monitorar tudo isso, né? Então, é aí que começa a mudar o perfil da indústria, porque não é só a fábrica, o comercial pega, vende e acabou, né?
A gente já vê aí muitas publicações, textos, palestras, né, sobre o perfil do vendedor de 4.0. A minha crítica que a gente vê é que ainda se fala de ajudar a vender tecnologia. E na nossa visão, a tecnologia é um meio e eu tenho que vender resultado. É isso mesmo. Resultado. Você melhora o seu resultado se você adotar essa tecnologia ou aquela, né? Mas é só eu comprei, né? Inclusive isso é até um gancho do que eu ia te falar mesmo agora, né? Ia te perguntar agora, que é assim, a tecnologia e IA. Isso é uma solução ou é só uma distração? Porque é o que a gente vê, né? Muitas empresas comprando tecnologia, investindo um dinheiro considerável. E aí, a hora que, né, ele não conseguiu enxergar o retorno daquele investimento que ele fez, se ele não sabe dizer se foi realmente só um investimento, se foi um desperdício, se foi um pouquinho de cada coisa que ficou ali no meio do caminho, né? E aí eu reforço, né, para a gente realmente entrar nessa discussão. Por causa disso, porque eu vejo, né, eu trabalhei nos fabricantes e obviamente a gente quer vender, mas sempre com um critério, né? Assim, o que eu tenho que vai resolver seu problema? Né? Tem muito cliente que não sabe qual que é o problema. Tem muito cliente que, mas o meu concorrente investiu em X milhões nisso daqui, então eu também quero. Mas faz sentido para o cara, que a operação dele absorveu aquilo e tal, e você às vezes ainda não chegou lá, né? Ou não tem, né, o conhecimento mesmo do seu processo, dos seus custos, né? De onde que aquilo vai te agregar ou não, porque às vezes pode não agregar, como a gente estava comentando, né? A gente tem, né, assim, graças a Deus esse mercado ele é muito heterogêneo, né? A gente tem empresas de vários níveis de maturidade. E o que você falou é muito verdadeiro, tem empresa que não sabe ainda fechar o custo direito. Então, você ajudar o seu cliente desde o básico me parece importante. Porém, o cliente que precisa do básico, Ingrid, normalmente não é o cliente ideal para você ter essa conversa aqui e você vender resultado. Porque ele ainda está muito lá para trás, né? Ele não chegou ainda de enxergar isso como sendo, tipo, nessa maturidade, né? Vou colocar uma IA ou alguma coisa, alguma tecnologia que meus concorrentes estão usando e também vou tirar proveito disso. Às vezes ele não consegue tirar proveito ainda, pelo menos, né? Exatamente. Então o que a gente criou aqui e ainda é o nosso piloto, porque é um projeto audacioso, mas da gente olhar e a gente chegou a essa conclusão, a gente falou, poxa, a coisa que mais nos irrita e me irrita pessoalmente é quando fala, é problema de cultura, problema de governança. Fala, ok, como é que a gente traduz o intangível em algo tangível? Então a gente criou o que a gente chama de um diagnóstico de coerência e aptidão industrial, e dentro desse diagnóstico a gente criou um índice que a gente ainda está lapidando, mas é traduzir um impacto no resultado, e resultado pode ser a produtividade da linha, da planta, pode ser o EBITDA da empresa, o que for definido como alvo, mas como é que a gente traduz o modus operandi hoje de aspectos culturais, de governança, de adesão de tecnologia, de pessoas, de treinamento e tudo mais, num índice, de forma que se eu sanear alguns dos problemas que eu tenho através de projetos complementares ou de ações ou de treinamento, o que for, quanto isso melhora o resultado. Então a gente está trabalhando nisso. A gente é uma empresa muito pragmática, muito determinística. Então, fiel ao nosso perfil, né, a gente discutiu e falou, puxa, vamos ajudar então a mostrar isso, né? Não é uma coisa tão trivial, mas sair daquelas desculpas, né? Não, aqui é problema de cultura. Vamos ver quanto isso está pegando em número, que pode ser um número, não tem nenhum preconceito. O número pode ser grande ou pode ser pequeno. Aí depende da empresa. Não estou dizendo aqui que cultura destrói as indústrias. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo vamos olhar o quanto no seu caso, porque aí você faz um projeto que endereça. E esse projeto, esse trabalho começa como? Começa discutindo isso no nível de comando da empresa, diretoria, o conselho, e aí a gente desdobra esse índice nas ações e leva isso para dentro do projeto de 4.0 ou servitização ou o que for.
E uma coisa conversa com a outra, que aí eu começo a pegar, né, as incoerências, né? Aquela cobrança de curto prazo que acaba matando a iniciativa de inovação, a forma que a mesa de compras trabalha, a forma que o vendedor vende o produto, né? Os vícios. Então a gente começa a pegar esses detalhes e amarrar as coisas com números, que não deixa de ser uma jornada e não necessariamente é algo agradável, né? Até agora, essa semana, teremos com um cliente nosso uma discussão de repactuar projeto, porque o projeto ele foi combinado aqui e precisa baixar um pouco a régua porque a estrutura não consegue acompanhar. E nós vamos repactuar numa boa, né? Mas não adianta você querer, né, clientes não estão preparados, a estrutura técnica não está preparada. Então, como é que eu rearranjo? E eu acho que um grande diferencial nosso, fazendo aqui meu segundo de propaganda, né, é essa abertura realmente. Porque se a gente é apaixonado pela IA, Ingrid, é o que você falou, não lembro o termo que você usou, né? A gente ficaria pelo caminho e IA ninguém sabe como usar. A régua, na minha visão pessoal, Ingrid, é que a IA puxa a régua muito para cima e a grande maioria das pessoas não acompanha. E se as pessoas não acompanham, as empresas não acompanham. Então, onde isso vai dar, eu não sei. Eu confesso que eu estou muito preocupado. Semana passada, eu fui fazer uma visita numa indústria muito conhecida, produtos maravilhosos, todo mundo conhece, uma fábrica incrível. E eu vi bastante, né, essa discussão da adoção de IA, o que eles estão colocando de tecnologia, o que eles estão considerando, muitos trabalhos para melhorar o OEE, milhares de índices, né? E aí a gente foi fazer uma visita na fábrica. Aí você chega lá, tem um painel, um quadro branco com os índices daquela fábrica, papel impresso. Então eles imprimem de manhã e cola ali e fica do lado, né, para os operadores verem, né, as metas, como tá, como não tá. Puxa, né, a gente tinha acabado de ter, né, uma apresentação, um negócio incrível. E aí eu falei, então, mas gente, quer dizer, não falei, né, não era o meu papel falar nada, mas fiquei pensando, puxa, não dava para pôr uma televisãozinha ali, né? Você já vai fazendo uma coleta, vai atualizando aqueles números ao longo do dia, se você já tem o papel para imprimir, você projeta ali que seja, né? Então são coisas que me pareciam, sabe, um discurso incrível, mas a hora que você vai lá, a hora da verdade, né? foi um pouco decepcionante, eu não vou mentir para você. Hoje, na nossa visão, a indústria 4.0 está bem nesse estágio. Tem muita gente que colocou sensores, que coleta dados, mas ainda não extrai o valor dos dados. Só dados. O meu diagnóstico é 99%, pelo menos das empresas que a gente visita, que fizeram a indústria 4.0 estão nesse estágio, e a gente inclusive agora está com alguns documentos que mostram, né, as possibilidades que é o após isso. Então, o que eu faço com esses dados? Poxa, como é que eu gero receita com esses dados? Como é que eu gero resultado com esses dados? Inclusive, isso é um ponto que a IA bem, assim, né, eu vou chamar ela bem treinada, mas a gente sabe que esse tempo do treinamento era uma coisa há alguns anos atrás e é o que é a nossa realidade hoje, né? Que antes você tinha que ter um prompt maravilhoso, incrível, cuspido de código para todo lado, e hoje você consegue. Você carrega lá uma sua planilhinha e fala, então, amigo, conta aqui para mim, o que você tira disso daqui? Se eu tivesse que melhorar alguma coisa, onde que você vê? Qual que é a relação daqui da data que entrou, da data que saiu, isso daqui, da resposta da fábrica, da máquina, enfim, parâmetros lá, quaisquer que você tem, né? E ele faz tudo, não vai fazer tudo, mas se você não sabe nada, o pouquinho que ele te mostrar de luz, já você fala, bom, ok, eu acho que aqui a gente tem, né? E alguém validar esses parâmetros também, não dá para pegar um negócio e acreditar naquilo, mas eu acho que quando você tem o Excel, que você consegue gerar gráficos, fazer essas contas, olhar talvez aqueles pontos que a IA, que tem uma capacidade de trabalhar desses dados, quantidade de dados muito maior do que a gente ali no Excelzinho, por melhor que essas tabelas dinâmicas, tudo que você consegue
consegue fazer, e eu acho uma coisa tão simples, né? Então eu vejo discursos incríveis e a solução muitas vezes, a solução não digo, mas assim, esse primeiro passo é uma coisa simples que eu vejo pouca gente fazendo. Eu imagino que você deve ver bem menos gente que eu ainda. Pois é, eu acho que existe a IA e a IA institucional, vamos falar assim, né? E pessoas, né, que profissionais estudando IA, eu acho que podem tirar muito resultado para a sua atividade pessoal. Pegando dados, por exemplo, o que a fábrica produziu ontem e os indicadores e usar a IA para o seu trabalho pessoal. Agora, o grande salto, eu acho que quando a gente transforma isso em algo institucional. E aí que a gente fala de aptidão e coerência, porque eu posso ter uma empresa com profissionais maravilhosos, nível de doutorado, 50 anos de experiência. Por que às vezes empresas com profissionais brilhantes, a empresa não desempenha um bom resultado? Então, para mim, o que está no meio aí é essa coerência, essa falta de coerência. Então, eu tenho que resolver isso para que eu transforme a aptidão individual em aptidão coletiva. A aptidão coletiva é uma empresa com resultados brilhantes, né? Refletindo, né, o meu corpo técnico. Exatamente. E aí a IA precisa ser institucionalizada. E aí a institucionalização, eu acho que isso é que ainda está muito distante, porque os modelos de negócio, e principalmente na indústria, são do século passado, literalmente. A gente teria que implodir o modelo, implodir o organograma, implodir, né, o desenho de como a empresa está. E quem é que tem coragem de fazer isso? É muito desafiador, porque capital intensivo, indústria, tem dinheiro empatado ali em fábricas e equipamentos. Isso, exatamente. Tá certo? Então, assim, mas a gente, sempre que possível, né, o nosso foco é ajudar e colocar esse conceito e mostrar para o cliente um caminho para institucionalizar a IA, que envolve mudar modus operandi, mudar processo, mudar estratégia, mudar tudo. A régua é alta, entende? Nesse sentido, porque senão a gente vai ter uma série de profissionais usando IA, que é ótimo, mas sem conexão com o negócio ali, né? Sem o resultado. Isso. Com o coletivo. E aí é a questão da coerência que a gente fala, né? Então, de novo, né, sem ser repetitivo, né, qualquer empresa tem problemas de coerência. A gente está falando aqui dentro da indústria, que é um desafio maior por ela ser física, né? Por ela ser física. Né? Você não joga as coisas fora, todo o dinheiro ali, né? Então o desafio é diferente. E o pessoal de tecnologia nem sempre entende. E o pessoal de fábrica não faz questão de aprender. Então, assim, ninguém é inocente nessa história. É que eu acho que, se falando de liderança, né, eu acho que é isso, às vezes a régua tá muito lá para cima, mas para baixo a estrutura ali não tá alinhado, ou não é alinhado, mas não tá preparado, talvez, né, para tudo isso, e que às vezes você precisa de alinhamento e não é só capacidade, né, isso que você tá falando, né. E às vezes exige coragem, Ingrid, porque tem negócios que talvez não vão dar certo. Eu acho que tem indústrias que inevitavelmente vão fechar nos próximos anos. E você admitir isso, né, ainda mais se você é o dono do negócio, é uma realidade muito difícil. Né? A gente aqui não quer proclamar o apocalipse, não é isso. Na verdade é o contrário. Mas se a gente não tiver pés no chão, você acaba maquiando, vamos dizer, uma situação que não tem solução. E é isso que eu digo, a indústria vai ser diferente. Faltam bons projetos? Faltam bons projetos. Agora, o X da questão é como você separar o joio do trigo. E você acha que os líderes, né, a gente pensando aqui nas organizações, eles resistem, né, a esse conceito de começar, talvez, ou pelo menos do meio para baixo? Porque para você começar só de lá de baixo, eu sempre digo, né, a gente tem que olhar para cima e tem que ver um bom exemplo. Se você não tá vendo ali, não adianta eu falar pro cara não pode jogar papel no chão. Se eu mesma, ele olha para mim toda hora, eu tô jogando papel onde eu tiver. A gente não consegue motivar, né? E aí eu entendo que no chão de fábrica também você tem que ter. Então talvez uma coisa de começar do meio para baixo e depois do meio para cima ou ir subindo, né? Essa régua, você vê
por que existe tanta resistência na indústria para fazer isso, para implantar isso? O que você diz, eu acho que é uma verdade, mas eu não vejo que é a principal razão. O que você diz é o seguinte, né? E aí eu ressalto muito o papel de empresas, vamos dizer, familiares, em que existe, vamos dizer, esse ranço de cultura e tudo mais do fundador. Eu acho que isso existe sem problema nenhum. Mas para mim o principal aqui é que esse pessoal de tecnologia da indústria 4.0 não conhece o que é uma fábrica. E fala bobagem e se queima. Esse é o X da questão. E de novo, é um dos meus maiores aprendizados aqui, né? A gente hoje é uma empresa de 5 sócios, tivemos alguns sócios a mais, hoje somos 5 sócios, com sócios de tecnologia e sócios de fábrica que não necessariamente conhecem as suas áreas, né? Então, eu vejo isso dentro de casa, eu falo, é por isso que a gente existe, porque a gente junto consegue não falar bobagem, nem para um lado e nem para o outro. E essa ansiedade da tecnologia da 4.0 faz muita bobagem. Porque o cara que está lá no torninho dele, na máquina dele, ele sabe exatamente o que pega e o que não pega. E ele fala, pô, vem esse cara aqui falar para mim de 4.0, falou um monte de bobagem, não tem a mínima noção do que é o meu trabalho e de como é que as coisas funcionam. Então é esse o problema. Falta o interesse, inclusive, em muitas vezes, mas essa capacidade técnica ou a falta de que impede a boa comunicação. Porque se você vem para mim e fala um monte de coisa que eu não concordo ou demonstra que não conhece a minha realidade, eu vou bloquear e vou fechar. Não vou mais ter esse canal, né? Não tá me agregando nada, né? Então, para mim, na minha opinião, e aqui a gente não é dono da verdade de forma nenhuma, nas nossas andanças, né? Eu acho que no nível mais alto que você falou e no nível intermediário, essa ponte do diálogo. E aí você precisa ter alguém capaz de fazer isso, né? E os modelos não ajudam, porque a partir do momento que você carimba 4.0, seja tecnologia ou fábrica, você cria uma divisão que impede esse resultado. Eu fui convidado fazem 2 meses quase. Eu fui fazer uma mesa redonda num evento de CIOs, mas eram CIOs do agro, porque eles queriam alguém com experiência de conselho e a pergunta era, como é que alguém de TI consegue subir na organização para chegar no nível de conselho? A minha resposta foi assim, resumindo, deixe de ser apaixonado por tecnologia, seja apaixonado pelo negócio. Enquanto TI é apaixonado pela tecnologia, ele não está fazendo um serviço em prol da organização. O equivale a dizer, para ser justo, enquanto o engenheiro está apaixonado pela fábrica, mesma coisa, né? Para a gente ser justo. Mas eles não falam a mesma língua, Ingrid. Faz sentido? Faz sentido, né? Porque é isso, você foca muito na tecnologia e esquece o fim, né? O para que ela serve, aonde que ela vai ser melhor usada ou não, eventualmente não vai ter nenhum ganho ali se você fizer aquele investimento. Eu ouço quase toda semana. 4.0, isso não serve para nada. Do pessoal de operações, de engenharia, de grandes empresas. Fernando, isso não serve para nada. Aí eu tenho que... Aí depende, se o cara só faz isso que você falou, ele faz um trabalho dele ali, pessoal, e nem esse ele faz, não tem essa... Assim, eu nunca tive a curiosidade de abrir aqui o ChatGPT e ver, gerar uma figurinha, fazer um prompt qualquer, né? Em vez de perguntar qual vai ser o tempo hoje, que eu posso perguntar pro Google, né? Perguntar alguma coisa um pouco mais elaborada, né? E aí você tem essa barreira dentro de você, aí não adianta vir ninguém te falar que aquilo é incrível, porque você nunca nem usou, se você não teve essa curiosidade, como você falou, deu exemplo, a pessoa está no torno, ele conhece aquilo, decora e salteado, ele faz aquilo há muitos anos, e se a gente não mostra para ele que ele pode ter um ganho, né, ali ou aqui, ou às vezes numa coisa específica pode não ter ganho nenhum e tudo bem, como que você fala, né, de uma melhoria se você não consegue calçar o sapato do cara ali e falar, bom, eu estou enxergando isso, né, onde que eu consigo enxergar mais, né, para eu ir para cá ou para eu ir para lá? Faz bastante sentido, sim. A resistência ela é inata ao ser humano, então nenhum dos dois lados está completamente correto, né?
Não adianta a gente querer penalizar um lado ou outro. O fato é que a comunicação ela não é o maior problema da humanidade, e aí ele fica muito latente, né? Então, resolver esse desafio da indústria passa por tudo isso, né? Ou a tecnologia, né? Por isso que os projetos ficam queimados, fazem as POCs e não avançam, porque falta essa ponte de diálogo, né? Esse linguajar comum. Fernando, falando de perspectiva assim, né, do mercado, como que o Brasil, né, se posiciona globalmente em competitividade industrial quando a gente fala de concorrência asiática e europeia? Eu já sei que os números não são incríveis, mas eu queria que se você pudesse destacar, assim, na sua experiência, né, na sua visão, alguns setores que têm mais potencial aí de evoluir nesses próximos 3 anos. Se a gente pegar só um número de referência que eu tenho, né, o Brasil tem, eu não sei se é o número que você conhece, mas ele tem 10 robôs para cada 10 mil funcionários. E a média global é de 162 robôs. Então, só aí mostra o quão atrasado nós estamos na robotização de fábrica, né, e que pressupõe, sim, troca de mão de obra por robôs em maior grau de automação e que engloba, assim, novos maquinários, né, modernização de parque fabril e tudo mais. Então, aí a gente tem um longo caminho a seguir e uma parte disso a gente pode chamar de 4.0, talvez uma parte não. Se eu estou falando de um aumento de produtividade, não necessariamente tirar dados ou gerar serviços, estou falando de fábrica, né? Então, e também a gente tem uma dificuldade, né? Isso leva a uma produtividade de mão de obra, uma produtividade muito baixa, né? Quando a gente vê a discussão, Ingrid, da escala 6x1 ou 5x2, na verdade a gente está discutindo muito mais o efeito, quando na verdade a mudança de escala devia ser resultado de aumento de produtividade, né? Que permitisse, vamos dizer, uma escala menor, com melhores condições de trabalho e tudo mais, né? O Brasil, ele tem as suas cadeias ligadas a recursos naturais, né? Quando a gente fala de oil and gas, quando a gente fala de energia, quando a gente fala do agro, alimentos e bebidas, né? Porque são uma indústria de ciclo mais curto, porque é perecível. Quer dizer, aí você tem as cadeias naturais que podem crescer, né? Mas, como eu falei, a gente está envolvido aí mesmo no segmento metal-mecânico, tentando criar mecanismos para incentivar uma reindustrialização, que é difícil, claro que é difícil, mas não é impossível. Por que não, se você tem mercado, seja no Mercosul, né, América Latina, o Brasil, se você tem volume de mercado comprador que comporte uma nova fábrica, uma reconstrução de produtos que hoje são muito importados, né, por que não tentar reindustrializar? Por que não buscar esses incentivos para promover pontualmente reindustrialização dessa indústria que hoje, né, de bens que a gente acaba importando, né? Tem toda a questão de ex-tarifário, enfim, que passa por aí, mas para ser absolutamente franco, eu não sei se há interesse de governo de que isso aconteça. Tenho muita dúvida. E também não sei se há interesse do empresário, das empresas, que isso aconteça, à medida que existam incentivos para importação. E, de novo, né, não existe almoço grátis. Então, se eu consigo importar com preço 20%, 30% ou 40% menor, por que eu vou comprar no Brasil ou por que eu vou fabricar aqui? Poxa, mas será que não dá num consórcio, numa articulação, para viabilizar isso em prol da indústria nacional? É uma questão e isso precisa ser trabalhado, a gente tenta se envolver, né? Mas sem acreditar em milagres. E é muito difícil porque realmente se um elo só da cadeia, dado o risco, não vai conseguir fazer uma cadeia toda, um setor inteiro se reindustrializar. Então, assim, tem nichos, mas também eu acho que tem aqui, e o que eu vou falar pode parecer polêmico, mas se a gente olha a narrativa da indústria, e como eu falei, eu estou muito envolvido em máquinas e equipamentos, é uma narrativa de desindustrialização e de queda de volume. Mas se a gente pegar o novo, vamos supor que agregar novos serviços ou indústria 4.0 é o novo, ainda que cresça pouco, está crescendo. Será que a gente não devia inverter o gráfico e começar a mostrar o novo crescendo ao invés do velho diminuindo? Será que isso no psicológico não é mais motivante do que a gente só falar e se lamentar
de uma queda, de algo que não vai voltar mais. Então, é polêmico o que eu estou falando, mas, poxa vida, como é que a gente traz a juventude para a indústria? Porque eu acho que é uma grande oportunidade para quem souber explorar, né? Deveria ser um chamariz realmente, né? Infelizmente parece porque que falta mão de obra em algum no meio do caminho aí. Falta mão de obra para a indústria. Olha que coisa, a indústria diminui de tamanho e falta mão de obra, que ninguém quer. Se falta mão de obra, em tese, deveriam ser salários bons, deveria ser um atrativo para o jovem fazer carreira na indústria, e não necessariamente é. Por isso que falta mão de obra. Então, assim, os fundamentos econômicos eu acho que não param mais de pé da indústria. Mas isso não é só Brasil, isso é global. Sim. Então eu teria que ter uma distribuição de riqueza um pouco mais equilibrada para quem trabalha na indústria, né? Teria que ter margens revigoradas e não margens tão espremidas. Margem revigorada passa por fidelização, passa por serviço, passa por tudo que a gente falou. Agora, nós não vamos aqui salvar o mundo, né, Ingrid? O nosso trabalho, a gente se conscientizou, a gente trabalha no micro para aquele empresário, aquele executivo que quer fazer um trabalho bem feito, né, dentro do seu universo, do seu ambiente ali de negócios, né? Porque a gente não vai conseguir resolver no macro, embora a gente participe, faz reuniões e está nas associações de classe, mas eu diria que a gente tem menos controle no macro, né? E no micro a gente tenta trabalhar de uma maneira honesta, de dividir a nossa cabeça e o que a gente pensa com esses elementos que eu falei, inclusive esse diagnóstico de coerência, para ajudar a empresa a dar o passo que não seja maior do que a perna, né? Mas também não seja um passo muito tímido. Voltando, né, na questão do serviço aí, né, como desempenho do as a service que a gente falou já, eu queria te pedir se você tem um caso concreto de uma empresa que tenha feito essa transição aí com sucesso, que você possa compartilhar com a gente. Tenho sim. A gente trabalha muito com máquinas e equipamentos, tá? A gente tem um estudo de caso na área de máquinas de corte, por exemplo, e que a ideia é criar uma receita adicional com pós-venda que vai se tornar maior. Esse é um caso que está em andamento. Tudo que a gente está falando aqui é muito novo, mas é um caso que está em andamento e a meta é que o pós-venda de serviços supere a receita de máquinas, de vendas novas, né? É um cliente que tem reduzido a sua produção local. A gente tem um NDA, eu não vou falar aqui o nome, mas tem reduzido a produção local, tem importado máquinas, trazido máquinas de fora, nacionalizado e agregado serviço nessas máquinas. Então é uma mudança de estratégia total. Quando a gente chegou, o cliente já estava ciente dessa mudança, a gente já conversava há um tempo, ele mesmo tomou essas decisões e a gente está fazendo todo esse processo de transformação com processos novos, tecnologias novas, IA, contratos novos, enfim, transformando isso numa realidade. É uma mudança muito grande, né? Porque se a gente olhar daqui a alguns anos, é uma empresa que deixa de ser uma empresa industrial e passa a ser uma empresa de serviço. Esse é o caso mais completo que a gente tem hoje. Depois a gente tem um outro fabricante de equipamentos na área de alimentos também, né? Mas aí são passos mais tímidos. Na área de ferramentas também, com modelos de serviço. A gente está discutindo na área de autopeças, um projeto também muito interessante que passa por isso. E a gente tem, além disso, os projetos de automação pontual, né? Porque para a gente falar de tudo isso, a gente fala assim, eu sei falar e sei fazer. Então a gente tem modernização de fábrica, tem novas fábricas, tem projetos de robô, tem projetos de IA que não necessariamente estão nessa tese, porque o cliente está fazendo e nos chama, né? A gente fez, por exemplo, um trabalho com agentes na área comercial, de IA na área comercial, levando para um cliente também oportunidades de vendas adicionais com o uso de IA. A gente pegou todos os últimos 5 anos de venda, quais foram os produtos, quais foram os clientes e criou um roadmap do que mais ele pode vender. Então é inteligência comercial e IA aplicado na indústria. Não necessariamente é que eu estou falando da tese completa que a gente exercitou, né? Então a Fractals tem essas habilidades, mas lógico, a gente fala assim, poxa, se o cliente nos dá a oportunidade de discutir e entender de forma abrangente, eu acho que a gente pode dosar aquilo que faz sentido, né? A gente não ignora esses pedidos pontuais,
desde que eles façam sentido, Ingrid. A gente teve pedidos de coisas que não faziam, na nossa opinião, não ia entregar o resultado. Eu falo, cliente, eu não vou te dar uma arma para você cometer suicídio mais rápido. Não vou fazer. Poxa, mas por que não vai fazer? Explico. Às vezes ele entende, às vezes ele não entende. Mas eu quero que você faça. Eu falo, não vou fazer porque não faz sentido. Então, assim, de nós, eu acho que o mercado pode esperar essa honestidade. E tem que tomar cuidado, porque às vezes parece arrogância. A gente não quer ser arrogante, não é isso. A gente pensa, discute, questiona, né? Se a gente for convencido, mas a gente não quer entrar em algo que não entrega resultado. Então é muita nossa obsessão, nossa preocupação, né? Então, assim, como a empresa ela é nova com essa abordagem, com essa capacidade, a gente tem 3 anos, né? Então a gente tem esses projetos que eu falei mais robustos e a gente tem os projetos pontuais e que a gente vai somando, né? Ganhando confiança do cliente e mostrando, né, essas coisas encaixadas, né? E realmente, assim, eu admiro muito esse seu podcast, Ingrid, e a gente está conversando, porque o que nós estamos conversando aqui, quem nos assiste, né, me perdoe se eu estiver enganado, mas de cada 10 empresas, uma vai entender bem o que a gente está conversando e 9 não. 9 vão achar que é uma viagem, que é uma coisa, né, e assim, talvez intangível, eu não sei se é a questão, né, ou desnecessária. A grande maioria das empresas fala, entendi, mas não é para mim, não é agora, é mais para frente, eu prefiro continuar como eu tô, e fica sobrevivendo na guerra de preço, que é um direito dela, não tem problema nenhum, e de novo, cada um sabe da sua empresa, né? Claro. A gente tem essa visão, a gente tem essa tese, a gente tem essas capacidades. Historicamente, né, eu venho de uma carreira de montar cerca de 15 empresas de serviço na minha carreira para clientes. Então, a gente soma conhecimento de fábrica, conhecimento tecnológico e conhecimento de serviço e estratégia para criar novos negócios e medir novos negócios. Uma outra forma de dizer o que nós fazemos, né, e da importância é essa governança com equidade. A Fractal, se eu pudesse resumir para você também, a gente é o fiel da balança entre o fornecedor e o cliente industrial, garantindo essa isonomia na relação entre eles e garantindo uma relação mais saudável e mais lucrativa para os dois. Os dois lados, né? Para os dois lados. Para isso, a gente tem um laboratório e um centro de operações que monitora digitalmente esses contratos via Indústria 4.0. Eu ajudo a desenhar os contratos, monitorar os contratos, de forma que os dois saiam satisfeitos e quando um perde, os dois perdem. Se um ganha, os dois ganham. E exige muita honestidade. Se um lado quer só ganhar, não vai dar certo nunca. E é por isso que 10, 9 talvez não gostem da conversa. Porque né, não é a forma que a gente está acostumado, né? Sim. Você precisa, acho que é mais até só do que maturidade, mas é se sentir num ambiente seguro para você abrir realmente os seus custos, né? O que tem aqui, qual é a conta que você faz, né? O que tem, o que é cada uma dessas linhas dos dois lados e para tentar achar realmente fazer, né, um link que seja sempre ganha-ganha. Muita gente fala que gosta do ganha-ganha, mas ali na mesa de negociação é só eu ganho e no máximo a gente empata, você sempre perde. Acho que criar esse ambiente seguro, né, para fazer essa conexão do fornecedor também acho que é um mérito, né, do trabalho de vocês aí, permitir, né, conseguir fazer esse link no mundo tão que as pessoas veem também a competitividade levada no seu extremo, né? Eu jamais vou comprar lá o produto do concorrente, mesmo que ele seja melhor do que o que eu faço, mesmo que ele pudesse agregar alguma coisa no que eu tenho, né? Achar que o mercado tem que ser só eu e olhar, eu vim da área de automação, né? Tem muita concorrência, as concorrências são acirradas de você perder projeto por 2%.
2% é alguma coisa que você colocou lá numa taxa de segurança, sabe, uma previsão ali de aumento de dólar, né, que 2% não é nada, você perde o projeto por 2%. Mas apesar disso, acho que assim, eu trabalhei em vários concorrentes e todo mundo tem o seu mercado. Tem os seus clientes preferenciais, os seus mercados que tem mais destaque e cabe todo mundo, tá? Você não vê assim, não, o A vai tirar o B, que vai acabar com o E e vai deletar o Y. Não, a gente vê todo mundo ali na sua concorrência, né, de uma maneira saudável, entendendo que aqui esse cara, ele é melhor que eu, ele tem uma presença melhor, ele é uma referência, acaba se tornando uma referência, mas no outro aqui eu tenho esse posto e a indústria está aí, tem mercado para todo mundo, né? Pois é, eu acho que esse ponto é muito importante, porque o que me vem quando você fala, a gente está falando de mercado maduro. A manufatura é um mercado maduro, com muita gente estabelecida. Isso é uma verdade, embora exista também, quer dizer, os entrantes asiáticos, que a gente já falou, e que estão levando uma parte do mercado. Então, isso pode trazer uma leitura até pessimista de tudo que a gente está falando, né? Porque quando a gente fala de novos modelos e Fractal Ventures são empreendimentos, né? A gente tem a consciência de que a gente está lidando com o mercado maduro e talvez exista uma rejeição. Os clientes que rejeitam não nos interessam. Então aqui a gente tem total clareza de dizer que é uma escolha, quer dizer, os clientes que queiram criar as suas, vou chamar de startup para usar o nome da moda, startups, empreendimentos industriais, esses nos interessam, que criem esses modelos novos para sair da mesmice. Porque, como você falou, talvez, né, não sei se é o caso, mas a gente vê, por exemplo, nós estávamos com uma empresa de ferramentaria. Ele falando, né, eu faço 100 propostas para ganhar 5. Ou empresas de serviço de manutenção, eu faço 100 propostas para ganhar 5. Ele está feliz com isso? Ok. Né? O que a gente está falando aqui... É triste, né? É triste, mas tudo bem, se ele está achando que isso é bom, né? Se é esse o modelo e eu aceito, aqui nós estamos falando o seguinte, como é que eu não faço 100 propostas, eu faço 10 e ganho 3 ou 4, né? Fica mais acessível, assim. Tá certo? Então, assim, é o desejo de mudar um status quo que é absolutamente sedimentado e um mercado maduro. Tem que ser muito inteligente para não destruir a vaca leiteira, óbvio que sim. E por isso a gente tem uma visão de que você não pode contaminar o negócio atual com o que a gente está falando aqui, necessariamente, né? Talvez é criar um modelo lateral que eu tenho uma curva de aprendizado porque o meu cliente não entende. Mas é tão bom, gente, é tão bom quando você cria um diferencial e uma relação de confiança e volto a dizer, a gente acostumou com o ruim, fazer 100 propostas para ganhar 5, ou 2 ou 3. A gente não faz a conta de quanto custa pra gente fazer cada proposta. Quando você põe esse valor no seu custo, você vê, puxa, mas será que eu preciso... E se eu fizer 50 para ganhar 5? Será que não é melhor? Se a gente, né? Porque com certeza, tá? Não entra o custo de fazer a proposta, não entra no conto, naquele custo, né? Que são aquelas pessoas, o seu horário, papel, né? Sei lá, como que se trabalha, tem de vários jeitos de fazer. Quantas revisões a gente faz? Eu faço 100, mas eu reviso ou não? Nunca a gente fecha na primeira. Nada nessa vida, menos que você veja um sobressalente, que é uma peça que o cara só pode comprar de você, e mesmo assim você vai fazer uma revisão, porque vai ter uma negociação, você vai dar um desconto, uma condição de pagamento, enfim, o que for melhor para você transformar aquela oportunidade, realmente trazer aquele pedido para dentro de casa. E isso também tem uma revisão, e você gasta tempo. Mas é só meia hora. Pois é, mas é só meia hora quando eu faço 10. Quando eu faço 100, não é só meia hora, é meia hora vezes 100. Então, é muita coisa, né? Então, também eu acho que eu falei, né, que eu vejo que não tá maduro, não conhecer os seus próprios custos, para mim passa muito por esse caminho, né? Porque eu trabalho no departamento de propostas, então tem empresa que sabe quanto a gente custa e tem empresa que não sabe. E é isso daí, vai fazendo aí, olha, tem que virar pedido. Faz 8, faz 10, faz 20 revisões, acaba as letras, começa número, mas vai fazendo.
Então, esse é o ponto, né? A gente opera no automático, e aí voltando ao tema da IA, usar a IA no automático, a gente vai jogar a IA, o poder da IA fora. Então eu acho que a IA traz uma oportunidade para a gente repensar, para seres pensantes. Então como é que eu reorganizo ou crio um meu negócio totalmente diferente, melhor do que é hoje? Ou melhoro, né? Assim, ok, eu tenho isso daqui, mas puxa, será que eu não consigo chegar em fazer 80 para fechar 100? Fechar 5, 80 para fechar 8, vai para a gente manter a proporção? Usar o que você já tem, mas usar de uma maneira mais inteligente. No mínimo, pega a base histórica, por que eu ganho, por que eu perco, né? Sim. No mínimo isso, né? E sendo que você pode dar saltos de realmente declinar, deixar de responder determinados pedidos, responder de forma diferente. Isso, eu acho isso. A gente muitas vezes, às vezes não dá mesmo, não é para mim, não é o meu produto. Eu vou ter que mudar tanto o meu produto para poder atender aquela necessidade que não é para mim, né? E então, mas também você tem uma maneira de fazer isso, né? De falar isso para o cliente. Ou às vezes é uma modificação você já fez lá no passado. Então, será que eu preciso estudar tudo de novo? Será que a gente não consegue pegar alguma coisa que a gente já fez e adaptar para resolver? Você já vai ganhar um tempo aí. Se vai demorar 5 horas para fazer esse orçamento, talvez eu demore 3. Parece pouco, mas vezes a quantidade de orçamento são redução de custos que você tem, no final das contas, né? E melhora a sua produtividade. Isso aí. E eu até ia te perguntar mesmo, que a gente falou das tecnologias, né? A gente falou bastante de IA e tudo, mas tem umas outras ferramentas que a gente pode usar, né? Fazer monitoramento preditivo, fazer um OE digitalizado, um chatbot comercial, né? O que você viu, assim, né, no seu dia a dia aí na Fractals, que vocês veem que dessas ferramentas realmente dá uma mexidinha no ponteiro lá, melhora aquele índice que você estava comentando com a gente? Aí a gente não chegou ainda nessa relação direta do índice com a ferramenta. De coerência, né? Com aplicativos específicos, vamos dizer, da forma que você colocou. O que a gente tem visto também, você falou do OE, é uma baita de um assunto. Por quê? O OE baixo ou alto não quer dizer muita coisa. Infelizmente, a gente está vendo que você tem, às vezes, erros de conceito no cálculo do OE, né? Mas muitas vezes esse número ele é maquiado ou ele é forjado. Eu não digo no mau sentido, eu digo ele é distorcido pela falta de coerência. Então é uma coisa que a gente tem observado, mas quando a gente fala de indústria 4.0, para nós o patamar básico é o OE. Então, nós temos um modelo de uma arquitetura tecnológica de 3 camadas, sendo que a primeira camada imagine um modelo de dados que eu faço, vamos dizer, aquele depara para os meus clientes, onde eu calculo o OE do cliente. O cliente muitas vezes já tem o OE calculado, né? Tem empresa que tem empresa que não tem. Mas eu começo nesse patamar, que é um produto chamado MetaSensor, que calcula o OE, e a partir desse modelo padrão eu vou construir a IA e as camadas de análise em cima dele. Por que o OE? Porque eu tenho o meu conceito de OE, que não é nem melhor e nem pior do que nenhum, mas é o meu conceito. E quando eu faço o deparo, às vezes acontece, o cliente tem lá um OE de 78%, e eu trago no meu e o cálculo dá 60%. Eu falo, vamos entender por quê. Então, é muito interessante porque a partir daí a gente começa a discutir o conceito e ver se tem problemas básicos antes de falar de IA. E lógico, tem cliente que fala assim, eu não me interessa o seu OE. Eu falo, não tem problema nenhum, o que vale é o seu, não tem problema nenhum, mas eu quero entender onde é que eu estou pisando. O que deu de diferença, né? Só pra gente saber. Isso. Né? Você não considera isso, eu considero, não tem problema nenhum, mas eu começo a ver a coerência, né? De novo, sem juízo de valor. É para entender o cenário, né? Para entender o cenário. Então é dessa forma que a gente trabalha, né? E depois agrego aí análise de dados e cria os modelos específicos, né? Que pode ir para um modelo preditivo. A gente fala muito de manutenção porque
Ingrid, o assunto manutenção é o patinho feio da indústria, né? Ninguém gosta de gastar com manutenção, sempre é caro. Sim. Né? É uma droga trabalhar em manutenção, então a gente acha que é um assunto em que há oportunidades de mais curto prazo, você reduzir o nível de corretiva e mudar para modelos preditivos. Porém, exige uma qualidade de informação alta. E por isso que o OE, para nós, ele é o nosso dedo duro. Entendi. É o fiel da sua balança ali nessa primeira olhada é o OE. Okay. Porque aí eu vou ter uma noção do que está acontecendo, né? E não são poucas as situações em que o cliente queria a preditiva, mas não tem condição de implantar porque a qualidade dos dados ainda, ou porque ele tem sensor por pouco tempo, a base histórica dele de parada não reflete a realidade. Então existe a real necessidade do machine learning, que pode levar vários meses ou talvez um ano até você ter um modelo de alguma qualidade. Isso ninguém fala quando se fala de IA ou quem vende tecnologia. O tempo que demora, né? O tempo que demora. Então é isso que a gente avalia e dá para o cliente uma noção de realidade. Olha, dá para fazer algo, mas vai demorar. E ainda mais, imagina você vender preditiva. A qualidade de dados do seu cliente. Olha só a gravidade, né? Se o cliente não tem qualidade... Né? Isso, exatamente. Né? Então é uma curva de aprendizado para você, para o seu cliente, que impede às vezes um contrato de ser feito. Então, e de novo, a gente aqui não fala, a gente fala com conhecimento, mas de quem está aprendendo ainda, Ingrid, né? A gente está no meio desse aprendizado, né? Porque são assuntos novos e quando a gente vê que quase ninguém fez, teve os motivos para não fazer, que são esses que a gente está vendo, né? Então, eu digo, é uma grande jornada ainda, a indústria 4.0, a IA, né? Agora, eu acho que a gente tem que manter a régua alta para puxar os clientes para o melhor, né? Sim. Então, é a nossa responsabilidade, parte da nossa profissão até, de manter de estar um pouquinho só à frente do tempo, no sentido de manter essa régua alta e exigir, né, puxar, vamos dizer, para fazer coisas diferenciadas e melhores, né? E aí eu acho que você não perguntou, mas eu vou dizer o que a gente recomenda aí para quem está nos vendo. Nunca deixar de estudar. Nunca, eu diria que com as novas tecnologias, nunca a gente teve num momento que qualquer profissional de qualquer área, mesmo na indústria ou fora da indústria, não deixar de estudar, de dedicar, 4 horas por semana, 6 horas por semana a estudar e abraçar esse contínuo aprendizado, porque eu vejo, né, eu que sou formado, eu venho de uma formação de tecnologia, depois deixei de trabalhar em tecnologia, fiz várias coisas, tudo que a gente aprendeu é base, faz parte do nosso caráter e tal, mas hoje mudou tudo. Sim. Né? Então, mesmo em administração, os livros e tal, a gente está falando do modelo de comando e controle da indústria. Então, a recomendação é, gente, estudem, questionem, porque o futuro vai ser muito diferente, né? E cada vez mais rápido. Pelo menos para se adaptar, ou conhecer, ou romper essa barreira dessas novas ferramentas, né? Eu vou só fazer um complemento aqui, né, do OEE para quem está nos assistindo, que não sabe o que é uma sigla, né, em inglês, que é Overall Equipment Effectiveness, e isso significa a eficiência ou eficácia, né, geral do equipamento. Então, quando a gente pensa na produção, você pode olhar máquina por máquina e contabilizar isso de uma maneira para traduzir o número ali da sua indústria, né, como um todo, ou dependendo, isso pode ser analisado por pedaços de processo, vai depender muito do tipo de indústria, do tipo de produto, como você usa esse número, né, e até um pouco disso que o Fernando comentou, que eles fazem um cálculo, e às vezes o cliente tem outro cálculo, e é porque o cliente não sabe? Não, ele sabe, mas ele está olhando, às vezes ele olha por pedaços produtivos, né, que fazem sentido ali, então são 4 máquinas para ele, que uma não opera sem a outra, então não adianta ele olhar uma só, ele olha aquele conjunto de máquinas, né, aquele grupo ali, né, e isso também para
Só porque a gente fala siglas, mas é legal, né? O pessoal entender do que, né, que a gente tá falando efetivamente. E eu ia te perguntar, né, assim, os próximos passos da Fractals. Eu diria que a gente ainda é uma empresa pouco conhecida, então a gente está buscando, Ingrid, se tornar mais conhecido, mas a gente está cada vez mais convicto do foco nosso, né? E, novamente, para não parecer descaso, a gente quer fazer um bom trabalho nos nossos clientes, a gente busca... A tecnologia para nós é um meio, processos é um meio, governança é um meio. Lógico, né? Quem é a Fractals para ter toda essa pujança ou esse discurso, né? A gente é uma empresa paciente, então... Não temos aquela agonia, aquela ansiedade de escalar ou de ter muitos clientes. A gente é uma empresa de poucos e bons clientes que entendam o que a gente está falando, que queiram fazer um trabalho sério, com gente do nosso lado muito competente. Eu acabei não dizendo, os nossos sócios são todos sêniores, de experiência e de idade, inclusive. É uma empresa que tem um modelo de governança para uma sucessão. Então hoje a gente busca jovens e prepara jovens que estão aqui para sucederem esses sócios experientes desde o primeiro dia. O sócio mais antigo que iniciou a Fractals até antes de mim, meu pai, que hoje faz 80 anos, então com mais de 60 anos dentro de fábrica e muito ativo ainda. Então a gente é uma empresa que o diagnóstico é rápido, a gente visita os clientes, vê na hora, dá o diagnóstico na hora, não cobra por isso, dá as alternativas e caminhos sem enrolação. Então, quem busca trabalhar desta forma e com essa visão e projetos que fazem sentido, podem contar conosco, né? E não precisa estar dentro da tese toda, como eu falei, a gente é multicompetência, mas desde que coisas que façam sentido e que realmente ajudem a indústria. Então nós estamos aqui para isso, construindo o nosso nome, né, Ingrid? Isso leva tempo, mas a gente tem, como eu falei, paciência e vamos dizer, tenacidade e confiança de que a gente está no caminho que eu não sei se é por causa do amor ou por causa da dor, mas é um caminho para poucos. É um caminho para poucos ainda, porque tem muita resistência, né? E a gente espera que cada vez mais empresários da indústria queiram adotar caminhos aí startupeiros, e a gente está aqui para isso, para ajudar a reduzir esse risco, a errar menos. Ninguém aqui tem bola de cristal, ninguém é dono da verdade, mas trabalhar junto para errar menos, né? Somando bastante experiência, tecnologia, engenharia e estratégia numa empresa só, focadíssima na indústria. Então a gente segue o mesmo caminho. Tá certo. Fernando, eu quero agradecer, né, novamente você ter aceitado o meu convite. Eu sei que a gente... eu acho que faz muito sentido, né, a gente falar de competitividade na indústria passando por todas essas análises, que é muito mais do que aplicar o IA, o chatbot ou não, né? É como, por quê, né? O que a gente poderia fazer de diferente. Eu acho que você deu várias falou, né, abordou vários assuntos aí ao longo da nossa conversa. Eu quero te agradecer por isso, tá bom? Eu que agradeço, Ingrid, e como eu falei, o seu trabalho é maravilhoso, eu não conhecia antes, pude conhecer mais recentemente, né? E a gente vê e sabe, né, do seu espírito inovador e empreendedor ao fazer esse podcast, e fico muito, muito feliz, né? Espero ter agregado aí para quem está nos ouvindo, para você, e também aprendi muito aqui, né? E a gente fica à disposição aí para quem também quiser falar conosco. Para saber mais e acompanhar as novidades, siga minha página pessoal no LinkedIn, que é Ingrid Targas, e no Instagram, que é o English Cab Co. Se você ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre esse assunto, entre em contato comigo por e-mail no ingrid.targas@englishcab.com.br. Você também pode acessar o nosso site ou acompanhar pelo X ou pelo LinkedIn. Obrigada e até breve.